Ok. Meio devagar. Mais devagar a gente chega lá, já dizia o poeta Martinho da Vila. Bom, galera, nós vamos tratar hoje aqui de um assunto que ele é base para nós conseguirmos implementar as estruturas mais avançadas que fazem parte da ementa do curso, ok? No meio desse conteúdo aqui, nós vamos ver outros, né, que complementam e vocês vão ir evoluindo aí no conhecimento de vocês de algoritmos e de programação no geral, tá? Então vamos entender aqui o que são o assunto da aula de hoje, que são os TADs aí, né? Vocês já ouviram falar desse termo? Já tiveram alguma aula sobre esse termo aqui, TAD? Já ouviram falar? Eu nunca ouvi. Não é? Não é aquele curso lá do IFE, professor? Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas? Uhum. Sim. É um conteúdo obrigatório aí desse nosso assunto. Bom, mas para contextualizar ele aqui, vocês entenderem a motivação, né? Existe diversas maneiras de implementar o mesmo algoritmo, né? Trabalhar com o mesmo dado. Na verdade, você tem um problema e, como vocês já devem terem visto, você pode solucionar ele de algumas maneiras, né? O mesmo problema. A ideia é que todas definem o mesmo domínio, né? Tratem da mesma coisa e não mudem o significado das operações. Bom, aqui é um exemplo de uma implementação de um programa, uma proposta de um programa para trabalhar com frações. Tem um microfone aí que está vazando, eu acho que está aparecendo para mim o do Matheus Moraes aí. E a ideia ele foi criado uma struct com um numerador e um denominador e dado o nome de fração, né? Daí você entrou com os dados, declarou esse novo tipo de dado, né? Chamou aqui F e atribuiu o numerador e o denominador, e isso é a base de criar uma fração, né? Você pode implementar dessa mesma maneira aqui, né? Dessa outra maneira, definindo duas constantes aqui, né? Com valor 0 e 1, criando um vetor com o nome fração. Só um momento, gente, só um momento. E dele atribuiu como um vetor contendo no primeiro elemento numerador, né, que é o 0, e na segunda posição um denominador, e também representa uma fração, né? Você pode falar, mas é meio feio assim, né? Não, mas aí vai de programador para programador. Vocês já devem ter observado que talvez vocês já estejam começando a desenvolver um certo estilo de programação de vocês, né? Quando eu fiz o meu curso de graduação, eu não me ligava muito a isso, que existe um padrão para você programar. Lógico que você tem o teu estilo, a sua forma de resolver alguns problemas, mas, no geral, o indicado é que você siga alguns padrões, né? Isso tem um nomezinho, é chamado, na programação, de design patterns. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra. Por que seguir padrões de desenvolvimento? Para você conseguir trabalhar em equipe e dar manutenção no seu código e para outras pessoas conseguirem dar andamento ao seu projeto. Normalmente, quando você vai para o mercado, você não trabalha sozinho, né? E se você não seguir um padrão, as pessoas não vão te entender, né? Pode falar quem levantou a mão aí.
Tá. Professor, mas a gente... assim, esse modelo de programação a gente tem que consultar com a nossa equipe quando for desenvolver? Tipo, num projeto de engenharia de software, a gente consulta com a equipe? Ou poderia ser tipo, vamos fazer dessa forma, mas a gente vai botar no Canva. Canva, e aí você vai pegar as tarefas e distribuindo. É mais como distribuição ou é para deixar padrão na equipe? É porque esse daí que você está falando é um modelo de desenvolvimento, né, de projetos, de organização de equipe, né? Essa parte de engenharia de software aí, de você seguir normalmente os times, né, as equipes de desenvolvimento estão trabalhando com desenvolvimento ágil, né? A professora deve ter falado, você falou de Kanban aí, tem o desenvolvimento por Scrum, é a forma de você organizar a sua equipe. Reuniões diárias de até 15 minutos, tem um documento que você segue lá, o backlog, e daí tem os atores bem definidos, né? Cada um apresenta eles chamam de sprint, né? Isso falando do Scrum. Você tem um sprint de alguns dias, o tempo é delimitado, não é fixo, pode ser de 3 dias, 1 semana, 2 semanas, mas aí isso é organização de gerência de projetos, digamos assim, gerência de desenvolvimento. O que eu estou falando é padrão de código, do algoritmo, como você... eu estou falando até do jeito que você declara o nome das suas funções aos nomes das suas variáveis. Se você, por exemplo, quando programa em JavaScript, se você termina com ponto e vírgula ou não, mas isso é um detalhe, é uma besteira. Não, isso é definido no padrão de desenvolvimento, tá? Mas isso... Por que eu estou falando isso aqui agora? Eu estou no 3º semestre. Para vocês já irem vendo que isso existe lá para frente, pesquisando sobre isso. Eu gosto de... Lógico que aqui a gente vai resolver uma atividade, por exemplo, aqui, fração F. Lá para frente, esse F, o que pode ser F, né? Quem joga sabe quando bota assim um Fzinho, ou até um palavrão, né? Mas, normalmente, o nome das variáveis, elas têm que representar alguma coisa, elas não podem dar conflitos. Aqui eu vou mostrar um exemplo mais para frente de um conflito de variável, que a gente acha que não poderia dar, mas acontece. E a forma também de organizar o projeto, tá? Mas isso fica um pouquinho mais para frente. Vamos continuar aqui. Tipo de aquele livre código limpo. E isso, o livro, né? Basicamente, o teu código, às vezes as pessoas... Eu já ouvi... Eu não sei se vocês gostam de ouvir podcast. Aí tem uns podcasts de desenvolvimento, né? Tem um que se chama... como é que é o nome? Programadores Cansados. Eu acho que é um negócio assim o nome do podcast. É bem interessante os primeiros. Depois deu uma... eu não gostei, eu achei meio chato, mas os primeiros episódios, eles dão uma introdução de o que a galera de computação faz no mercado de trabalho. E é isso, chegava assim um recém-formado e falava, aqui eu tem que ser tudo em inglês, ou eu posso botar algumas coisas em português. Aí o cara do time lá, o gerente de projeto, meu amigo, eu só quero que você entregue, você cumpra o prazo. Se você for fazer... lógico, ele falou dando um exemplo meio sarcástico, assim, mas no geral, se for falar isso para vocês, o padrão é você programar em inglês, tá? Você ganha um pontinho a mais para isso. É o padrão geral, porque o teu código fica internacionalizado e você vai pegar referências em inglês, não vai precisar, vai entender melhor, já vai treinar o teu inglês, mas esse é o geral. Só um exemplo, né? Que às vezes a gente cria na nossa cabeça de empecilho que impede a gente de continuar um desenvolvimento, né? Mas como a gente está se formando, como vocês estão formando uma maneira de programar, é legal isso pegando alguns padrões, tá? No geral é isso. Pode falar, Valéria. Mas, professor, se a gente desenvolver em inglês, beleza, vamos fazer nossas variáveis em inglês. Isso não pode parecer que a gente está copiando de alguma rede, de alguma coisa, porque assim, combinamos, em inglês tem mais material.
tudo certo. Uhum. Só que isso não tipo, daria um problema depois. Ela pode estar copiando de algum site ou alguma coisa. Não sei, veio isso na minha mente, essa dúvida só. Não, é uma dúvida até pertinente, mas o problema não é copiar código, assim, no geral, assim, a gente está aprendendo aqui algumas coisas que o ideal é você não copiar, para você poder entender, pensar numa solução, porque na prova você não vai ter acesso à internet. Agora, na pandemia, está um pouco diferente, mas as provas presenciais, você meio que tinha que saber como escrever um algoritmo ali, falando aquele algoritmo de troca. Se eu for falar para vocês, faz ele agora. Escreve um algoritmo de troca da tua cabeça, no papel, caneta e papel. Aí você, teoricamente, você teria que se garantir ou lembrar da lógica e escrever um esboço. Lógico que o detalhe, daí às vezes você, não, o detalhe aqui eu esqueci um ponto, uma seta aqui para puxar um valor aqui, mas a lógica no geral você entendeu como faz, entendeu? Você, mesmo se você ir lá no Stack Overflow pegar uma função, você consegue entender o que ela está fazendo e colocar ela no teu projeto. Não dá para assim, todo mundo pega códigos de livros, de apostila, do Stack Overflow, de fóruns, porque às vezes você trava num problema ali. Às vezes uma pessoa escreveu uma função mais rápida que a tua, mas o ideal é que você entenda o que você esteja fazendo. Se você na vida for só Ctrl+C, Ctrl+V e não forçar o entendimento daquilo que você está fazendo, aí é o problema, né? Mas o problema não é copiar, mas sim não saber o que esse código faz. É justamente isso. Às vezes a gente pega código da internet, o cara pensou numa solução que, aqui tá maravilhosa, mas você não consegue entender o que ele fez. Aí é melhor você tentar reler e pensar numa solução, escrever tua solução e implementar a tua. Entendeu? É mais ou menos isso. Mas vamos continuar aqui, você não vai dar tempo de ver o conteúdo aqui. Tá? Depois a gente volta nesse assunto que ele realmente é interessante. Então, a substituição de implementações. Em programas reais, as implementações dos tipos de dados são modificadas constantemente para melhorar a velocidade, a eficiência, a clareza. Foi isso que eu acabei de falar aqui. Você tem um nome de você modificar o seu código, ele se chama refatoração. Às vezes você implementou um sistema, um algoritmo, um programa para fazer alguma coisa, e você pensou, não, dá para melhorar isso daqui, ou usar uma outra estrutura, e você pega e refaz aquele algoritmo, aquele código. Isso se chama refatorar. Tá? Essas mudanças têm grande impacto nos programas usuários do tipo de dados. Por exemplo, reimplementação de código, mais suscetível a erros, custo muito alto. A refatoração de projetos grandes, às vezes ela tem um custo realmente grande porque demanda um tempo, né, para você fazer. Começa a aparecer erros, variáveis que são ligadas umas nas outras. Eu estou falando de projetos que têm arquivos, digamos assim, interligados entre si, tá? No geral aí. Então, às vezes é melhor fazer um do zero do que refatorar um projeto, professor? Aí, isso daí vai entrar no planejamento do teu projeto. Por exemplo, aqui eu estou falando, pessoal, um pouco, eu não sou o mais experiente, né? Mas eu já trabalhei fora, assim, em equipes, e o que acontece, né? Chega um projeto para você fazer. Normalmente, você não vai criar as coisas do zero. Vai ter uma base de projeto para você iniciar, tá? Você pode criar do zero. Você criando do zero, você tem controle total. Qual é a dificuldade de criar tudo do zero? É porque você tem que, às vezes você fica na dúvida do caminho melhor a seguir, do modelo de projeto, do framework que vou utilizar. Hoje em dia tem muitas opções, né? Então é legal você, define, ele chama de stack de programação, né? Eu vou usar, por exemplo, eu vou usar o framework, vou desenvolver em Angular, o banco de dados vai ser o Postgre
e eu vou botar na nuvem na Amazon, por exemplo. Você vai definindo essas coisas. E vou usar um framework de modelagem dos meus gráfico aqui, vai ser, sei lá, o Chakra, né? Uma biblioteca que tem. Aí você define, você capacita a tua equipe, às vezes um conhece menos, outro conhece mais, e você começa a desenvolver o projeto, né? Define, normalmente você modela, tem uns passos, tá? Para você desenvolver uma coisa. Normalmente você começa da modelagem, assim, do geral. Você faz um desenho, faz um esquema, define padrões e segue. Existem padrões de projeto. Até o nomezinho das pastas, você não cria da tua cabeça. Eu gosto de desenvolvimento. Não, bota SRC, que é de Source, onde vai vir o código-fonte. A parte que vai mostrar para o usuário. Eu gosto de tela. Não, você coloca Vion, entendeu? Ou tem nomes as coisas, tem padrões. Só que isso vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Na parte de desenvolvimento web tem muito isso, né, professor? Porque na parte de desenvolvimento web tá bem definido isso, né? Tá bem delimitado. O que eu ia perguntar é, tipo, essa parte de design patterns eu acho que o maior foco dela é a questão de otimização do tempo, né, da galera, tipo, eu posso mandar um código para uma pessoa e ela já vai saber o que fazer, o que ela quer fazer, aonde vai estar. Tipo assim, ela não precisa tentar entender o código. Quebrar a cabeça, né? Perder tempo, né? Isso mesmo. Se todo mundo seguir um padrão, você ganha eficiência. Todo mundo vai ser meio que tá trabalhando junto. Aí, ok. Mas aqui eu vou puxar um nível, digamos, para base, tá? Que vocês vão entender o que eu estou falando. Como podemos modificar as implementações dos tipos de dados? Aqui eu estou falando mais do tipo mesmo, da declaração das variáveis, do tipo das funções, com o menor impacto possível para os programas. Podemos encapsular ou esconder de quem usa um determinado tipo de dado a forma concreta com que esse tipo ou essa estrutura é implementada. Vocês entenderam? A ideia aqui é o seguinte: vocês estão pagando programação orientada a objeto? Sim. Terceiro, Agora, sim, professor. Aí vocês já devem ter chegado nesse conceito de encapsulamento. Vão chegar ainda. Mais ou menos. Vamos aí. Estamos indo. Tá, beleza. Vocês vão se lembrar desse conceito aqui, né? No geral, aqui no C, daí você fala, tem encapsulamento no C? Tem. Você consegue. O que é encapsular no geral? É você juntar um conjunto de códigos que fazem a mesma coisa, assim, que tem o mesmo objetivo. São as variáveis que tratam da mesma coisa, as funções que tratam da mesma coisa, e controlar quem pode acessar aquilo ou não, né? Você esconde, e também a ideia aqui bem específica é você esconder como aquilo foi implementado. Para quem for usar, ele somente usa e tem acesso às funções públicas do que você disponibilizou para ele usar. Por exemplo, lá em orientação ao objeto, a gente coloca assim... Oi, pode falar. O senhor botaria um private? Private? Não sei. Tem a ver, tem a ver. Você colocar as suas funções ou variáveis privadas, somente aquele arquivo vai ter acesso, né? É mais ou menos isso mesmo. Mas aqui, o TAD significa tipo abstratos de dados, né? Vamos aqui dar um exemplo. Por exemplo, aqui nós temos um drone, né? Quem aqui tem um drone em casa, um drone qualquer? Eu não tenho ainda, pretendo ter mais para frente, mas ficou tudo muito caro, né? Mas no futuro talvez, só de brinquedo. Hoje, né? Realmente vai do brinquedo a uma arma militar o drone, né? Mas o que eu estou querendo falar aqui? Quando normalmente você tem um controle do drone, né? E você sobe a alavanca aqui, mexe, né, aperta esse botão aqui de ligar as hélices dele, liberar, sei lá,
a bateria ou ligar a câmera, tem alguns botões de controle. Você não quer saber como, quando você liga essa alavanquinha aqui de ligar as hélices, como que está implementado o código no hardware aqui, que ele mandou por sinal de Wi-Fi ou o protocolo que ele utilizou para se comunicar com o drone, né? Você quer somente apertar o botão e o negócio funcionar, né? Basicamente é isso. Ele aparece aqui na tela, sei lá, se for um celular ou uma tela, e você vai mexendo nela. Se você quer se aprofundar como que é o funcionamento de cada um, você acessa o manual aqui do drone, né? No manual estão as especificações, correto? Mas para o usuário normal, ele às vezes ele só quer entender o que cada coisa faz, mas não como de fato foi implementado e por trás dos panos, entendeu? E isso é a ideia de tipo abstrato de dado. Ou seja, o usuário não está preocupado como as funções do drone e do controle remoto foram implementadas. Ele só se interessa em usar tais funções. O fabricante do drone pode definir especificações das funções que devem estar presentes nos controles remotos, caso alguém queira fazer um novo controle remoto, criar um aplicativo de controle remoto, por exemplo. Então, normalmente ele mostra umas especificações para você seguir. Essa parte de especificações está aí por trás dessa ideia de separar o código, as especificações em um arquivo e a utilização dele pelo usuário. Entenderam? Essa é a ideia. Pode falar. Mas como é que a gente volta? Às vezes não é mexer nas coisas, porque não seja Tá muito baixo, não tô entendendo o que você tá falando. Tá conseguindo ouvir? Agora sim. Às vezes a gente sabe como ir, ou pelo menos tem uma ideia como ir, mas se tudo der errado, como é que a gente volta? Porque a gente até pode tentar brincar, mas já pensou em estragar um curso desse, que é caríssimo? Tá. Aqui é só um exemplo para passar a ideia. Lógico que se você for mexer num drone, você tem que ler o manual para saber o que tu tá fazendo ali, né? Fazer até às vezes tem uma capacitação para você não jogar o drone. Em Portugal você pilota com curso. Oi? Em Portugal você precisa de você ter certificado. Tipo um brevet, né? Como se fosse um piloto. É uma CNH o negócio. É uma CNH, né? Mas eu tô falando assim, se você for usar um controle remoto da tua TV, que é mais comum, dificilmente você vai ler o manual, né, do controle remoto. Você sabe que apertar no botão ali do Netflix vai para o Netflix, mas por trás ali do controle, ele faz algumas coisas que não te interessam. É isso que a gente está querendo falar. Isso que está escondido, que não interessa, é o que a gente vai ver na aula de hoje. Não interessa para quem? Para o usuário só. Para a gente, como programador, interessa, tá, Valéria? Mas eu estou falando meio que facilitar até no futuro a sua própria vida, assim. Você, por exemplo, vai fazer uma biblioteca contendo a sua estrutura de pilha, né? E daí você pode usar essa biblioteca em outro programa que não foi inicialmente pensado para usar essa estrutura. Você só importa a tua biblioteca ali, tá? E faz a utilização dela. Você não precisa implementar mais nada. É meio que a forma de separar os códigos, tá? Então, visa desvincular o tipo de dado, estrutura e operações que manipula sua implementação. Tipo uma API. Quando definimos um tipo abstrato de dados, estamos preocupados com o que ele faz, a especificação, e não como ele faz, né, a implementação. A ideia é parecida com encapsulamento de orientação a objetos, como eu falei. Vocês até falaram, private, lá no encapsulamento da orientação a objeto, tem a parte de interface pública, né? Ele fala, escondemos os dados e os detalhes do usuário, fornecendo apenas uma interface pública, métodos e operações
para manipulá-los, né? Você tem acesso, normalmente, lá os nossos famosos getters e setters, né? Você cria as variáveis privadas e você disponibiliza métodos públicos para modificar aquelas variáveis. Você não consegue ter acesso direto à variável de um objeto, por exemplo. A ideia é mais ou menos essa aqui, tá? Então, um tipo abstrato de dados especifica o tipo de dado, domínio e operações, sem referência a detalhes da implementação. Minimiza o código do programa que usa os detalhes de implementação, dando mais liberdade para mudar a implementação com menor impacto nos programas. Minimiza custos. Os programas que usam o TAD não conhecem as implementações dos TADs. Aqui o TAD, então, ele se transforma em uma lib, em uma biblioteca, tá? Essa é a ideia. Fazem uso do TAD através de operações. Por exemplo, quais são as bibliotecas que a gente já utilizou até agora? Mais, assim, né? Aí no C. A stdio e stdlib. E stdlib.h, né? stdlib.h. O I/O, a gente sabe que está o printf implementado, o scanf, o fscanf, o fprintf, o stdlib. Nossa, está saindo muito feio a minha letra aqui. Ficou um negócio que não dá para entender direito. Mas aqui é a alocação de memória. Então, tudo isso está implementado. E a gente vai fazer as nossas libs agora, tá? Mas só para entender aqui, pode falar, Valéria. Professor, temos dentro dessas que a gente já falou, tem alguma biblioteca que a gente tem que exportar só para matemática ou ele já está dentro do C? Porque em Java tem algumas que a gente chama, tipo o Pi já está lá. A gente chama o mat, mas o Pi já está lá, não precisa exportar alguma biblioteca, mas tem outras bibliotecas que a gente precisa exportar. Então não sei como é que fica. Tem um slide que eu coloquei aí das bibliotecas principais, tá? E daí tem uma chamada math.h aí no C. Se você quer, por exemplo, você usar uma função de potenciação, lá já tem, ou alguma função matemática mais comum. Aí você tem que dar uma olhada no que tem no math.h, entendeu? Para você ver. Ou você pode implementar a sua função, né? Mas eu estou falando assim para agilizar. Se eu não me engano, aqui é math.h mesmo, o nome da math.hc. Aí tem as bibliotecas aqui. Essa linguagem C é meio que a referência aqui, né? Ela tem, para pegar a redonda para baixo, a redonda para cima, aqui a raiz quadrada. O POU é a potenciação, tá? Normalmente chama POU em programação. Seno, cosseno. Aí tem algumas outras. Nem tem muitas. Oi. Voltando ao TAD. TAD, só o desenvolvedor que fez essa TAD pode ver? Ou tem alguma maneira de alguém que pegou o código dele e descobrir esses TADs? Não sei se foi assim que eu entendi. Não, sim. Normalmente, se você tem acesso ao código-fonte do programa, você vai ter acesso. Eu acho que a tua pergunta é mais no sentido assim, porque como que funciona a programação, né? No geral, quando você está no Linux, você pode até ter um acesso maior a isso, mas até no próprio Windows. O que é o executável, né? Quando você instala um programa? Ele meio que encapsula scripts, tá? Que fazem coisas. E ele deixa disponível para a interface rodar aqueles scripts, né? Quando você instala um programa e ele vai lá para o arquivos de programa lá do Windows, o que ele fez basicamente foi uma descompactação de scripts. Você pode abrir lá o teu... E daí, se a pessoa... E normalmente esses arquivos estão lá, tá? Para a pessoa alterar. Por isso que eu não sei se vocês já fizeram isso antes de entrar nada em programação em computação. Ganharam o seu computador e pegaram... estava enchendo o meu HD, eu fui lá no Windows, C2 pontos, né? Arquivos de programa, eu falei, que pasta é essa, né? Não, eu nunca criei essa pasta, peguei e apaguei. Apaguei várias pastas da pasta Windows. Aí eu desliguei o computador. E normal, ok. Desliguei o computador e não ligou mais, né? Porque eu corrompi o meu Windows lá. E
Bom, então o que eu estou querendo falar com esse exemplo? Você às vezes, se você tem acesso ao código-fonte, você tem acesso aos TADs, as coisas implementadas, tá? Aí, quando você acessa um programa na web, essas coisas às vezes ficam camufladas. Você fica com acesso restrito, né? Para questão de segurança. Mas aqui no TAD é assim. Você tem acesso, normalmente, no C, né? No TAD do C. Você baixar um script em C, ele vem as funções para você ter acesso. A ideia é assim, por que a gente separa em bibliotecas? Quando o meu orientador do mestrado, ele era muito Czão puro, lovers, né? Que a gente fala assim, ele era... e ele fazia tudo no C, assim, ele fazia script para ele próprio. E daí ele era muito organizado, entendeu? Ele criava pastas para exportar uma imagem em C, imprimir e tal, e ele reutilizava o código, entendeu? É mais ou menos isso. Então, e a ideia de TAD é isso, assim, você poder reutilizar, mas assim, tipo abstrato, é porque fica um arquivinho que facilita a utilização das suas funções, da sua estrutura, por outros programas de maneira mais independente, entendeu? Ele é uma forma de organizar o código aqui. E aqui ele está falando, ó, qual é essa forma? Você tem a especificação, que tem a sintaxe, as assinaturas, né? E a semântica, o significado do que aquela especificação faz, né? Uma função para imprimir, vai ter o printf, ela recebe o quê? Ela recebe um texto. Então, isso está especificado aqui, nessa camada. E tem a camada de implementação, que é, de fato, os algoritmos, né? A representação, a estrutura dos dados em si. Então, aqui, ó, eu tenho um arquivinho, ó, a especificação no C, você tem um arquivo .h, que tem essas especificações. E na implementação, eu tenho um arquivinho .c, tá? Então a gente utilizou o stdlib.h. Sim. Então ele tem um stdlib.c referente a ele? A resposta é sim, tem. Onde é que está? Aí está no programa, no compilador, normalmente. Tá no GCC. Aí no Windows dá numa pastazinha lá do WinGW, lá, MinGW, quer dizer. Aqui está no próprio Linux, ele já vem, né? Ele tem o GCC dele, tem uma pasta com esses scripts, tá? Beleza? Então, ok, a separação de especificação e implementação permite o uso de TAD sem conhecer nada sobre a implementação. Então, você tem acesso somente a essa camada aqui, você não interessa saber como ele fez. Ele fez usando 2 fors para fazer um laço para ler um vetor. O outro aqui fez usando somente uma função recursiva, ficou, digamos, sei lá, mais rápido. Mas não me interessa, eu só quero que ele leia o vetor, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, a separação, separamos a especificação do tipo em arquivo, como eu falei, o .h e sua implementação .c. Ou seja, como vai ficar no projeto? Seu TAD.h e, né, o seu TAD pode ser qualquer coisa. Os programas ou outras TADs que utilizam o seu TAD devem incluir a especificação include, entre aspas, duplas, o seu TAD.h. Como é um TAD né, criado por você, ele é pessoal, digamos assim, você inclui com aspas duplas. A gente normalmente inclui o stdio com esse menor e maior, né? Mas é porque ele é um TAD do sistema, digamos assim. Um TAD único seu, você inclui botando o endereço de onde ele está e o nome dele entre aspas duplas. Tá? Aí, então, as vantagens, só para terminar aqui, a gente já vai implementar reutilização, né, abstração dos detalhes de implementação, facilidade de manutenção, como eu falei, mudanças na implementação do TAD não afetam o código que está usando o próprio programa,
aquela estrutura, corretude, códigos testados em diferentes contextos, né? Então você aumenta. E aí a gente vai fazer, por exemplo, um exemplo inicial de TAD, e depois a gente vai fazer um outro exemplo mais avançado, tá? A gente falou ali de uma fração, né? Como que seria uma estrutura de dados, né? Uma struct, não uma estrutura de dados, uma struct, uma estrutura somente, para armazenar uma fração. A gente viu, pode ser declarado assim, numerador e denominador. Então, eu declaro agora fração fração sem o acento ali, né? F1, eu tenho a possibilidade de eu declarei essa variável com esses tipos. Aí eu agora começo a trabalhar com ela, né? Quais seriam as funções relacionadas a uma fração? Normalmente você tem a parte de criação daquela estrutura, onde você inicializa esses dados aqui, ou reserva espaço na memória, tá? Normalmente assim, cria pilha, cria fila, cria fração, né? Acessa, daí no caso aqui é mais específico, né? Como fosse um getter e setters aí do Java. Acesso numerador. Eu crio uma função para me devolver somente o numerador daquela fração que eu passei como referência. Acesso denominador. A mesma coisa para o denominador. E uma função aqui que a gente vai implementar da soma de fração, né? Lembrando aí da nossa matemática sei lá, a gente aprendeu a somar fração aonde? Na 6ª série? Ou 7ª? Acho que é 7ª, né? Ou 5ª, não sei, não me lembro mais. Vocês vão me ajudar aqui, que vocês estão mais próximo a disso. Então, vamos criar aí a nossa pastinha. A gente vai criar esse TAD aqui e ver como é que separa o código, como funciona, tá? Então, eu vou criar aqui uma pasta dentro dessa pasta aqui chamada 01 fração, só porque eu vou ter o segundo código. Tá? Então, uma pasta aqui da minha fração. Vou abrir essa pasta no Visual Studio Code. E daí, a gente, só para facilitar aqui, o outro projeto a gente inicia do jeito, digamos, mais correto. Mas se a gente fosse iniciar o nosso projeto aqui, como que a gente iria iniciar, né? A gente iria iniciar assim, eu vou criar então um programa chamado fração, né? Sem acento, sem ser cedilha, para não ter problema, então fica fracão.c, e vou colocar o meu código aqui. Então a gente vai começar assim, para vocês entenderem como que a gente modifica eles depois. stdio.h, e é o nosso main aqui, e retorna 0 aqui. Beleza. E daí, como que está lá no nosso slide, né? Vamos usar ele de referência aqui. Vou colocar aqui para o cantinho o nosso código. Vocês me falam se dá para ver. Vou botar aqui para o cantinho o nosso slide e tentar acessar ele aqui de uma maneira melhor. Ele não ficou tão do jeito que eu tinha, mas deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Poxa, eu não estou conseguindo. Cadê o meu zoom? Eu mudei de ferramenta. Cara, que estão me quebrando. Cadê o zoom, meu amigo? Bom. Ctrl, professor. Geralmente funciona. Ctrl e rodeando o mouse. Eu apertei, ele não tá indo com Ctrl. Bom, aquele 98 ali no canto não dá para arrastar ele para cima, não? Que coisa, sabe o que é essa ferramentazinha nova? Eu tenho que pegar e selecionar, eu tenho que selecionar o lápis ou alguma coisa assim. Agora ele habilitou, eu acho. Sei lá, alguma coisa assim, mas ferramenta padrão. Bom, dá para ver, não vamos perder tempo com isso aqui não. Dá para ver, o que eu quero falar a gente vai criar uma struct, né, que a gente viu nas aulas passadas, na aula passada especificamente, do tipo fração.
né? Você poderia colocar o nome aqui, fracão, e renomear ali para baixo, né? Normalmente você pode ver código assim, ou ir direto e botar aqui o fração aqui com 2 pontos no final, né? E o que vai ter nesse tipo de dado? Ele pode ter, como a gente viu, tipos diversos, né? Pode ter int, float, outras structs. No nosso caso, vai ser frações inteiras. Então, vai ter um int, vão ter 2 partes. O numerador e o denominador. Denominador. Tá? Beleza. Aqui, agora, no nosso main, a gente consegue ter acesso declarando esse tipo. A gente criou um tipo de dado novo, né? Então, se eu declarar aqui fração, que é. Aí eu vou botar aqui F1. Eu declarei essa variável. Eu consigo ter acesso àquelas partes ali, né? Com o ponto, ele aparece. Denominador. Aí eu posso igualar aqui, botar um 4 e F1. Numerador primeiro, né? E botar um 5 aqui. Ficou 4 sobre 5, só para a gente testar, para a gente ir vendo como que está acontecendo. O que ele está sugerindo aqui para a gente? Que normalmente você separa, você pode até criar a fração aqui, mas você atribui os valores por uma função. Já que a gente está criando um TAD, então as coisas que são mais comuns de serem feitas, a gente vai separar. Então, qual é a primeira função aqui que ele sugere? Uma função de cria fração e ela me retorna uma fração, né? Ela recebe um n, que seria numerador, e um d de denominador, e me retorna uma fração criada, tá? Então, a gente vai fazer isso. Ele vai me retornar uma fração, vai chamar aqui cria fração, e vai receber aí um int, que eu vou chamar de end de numerador, e um int d de denominador. E o que ele está falando? Que basicamente esse código que a gente está colocando aqui, ó, que a gente criou aqui no main, eu vou fazer isso daqui aqui. Basicamente é isso. Ele está falando, cria uma fração, em vez de ser 5 aqui, o que eu vou igualar aqui? O n que chegar, correto? E o d que eu mandar. Aí o que eu falo? Eu retorno esse F1. Em vez de ser F1, eu vou botar F para ficar genérico, né? F para ficar assim, genérico. Professor, como é que deu o retorno? Não era para o usuário botar os números? Tá. Int N e int D, beleza. Aí como é que ele lê? Não era para dar um scan F? É porque o scanf ele é uma forma de entrada de dados pelo teclado, mas você pode colocar direto. O que eu estou falando? Por exemplo, a gente criou essa função aqui, que cria uma função e me retorna, atribuindo numerador e denominador que o usuário vai mandar para ele. Ou seja, eu preciso... como esse cara vai me retornar uma fração, como que eu utilizo essa função? Eu pego, crio uma função no escopo do main aqui que eu vou usar, e aqui eu vou chamar de F1 e igualo ela chamando a função criar fração. E o que eu passo para ela? O nosso 4,5, que é o meu numerador. Digamos que a gente vai fazer uma fração assim, 4,5. 4 sobre 5. Entendeu? Você poderia ler por scanf aqui, para o usuário entrar com o dado pelo teclado. Daí você criaria uma variável para receber, né? Tipo num e den, e chama o scanf. Mas aqui, você entendeu? Para a gente ganhar tempo, a gente está colocando direto. Professor, outra pergunta. Quando a gente está na função, beleza? E passamos os dois parâmetros int do mesmo jeito, temos que declarar a nossa função também como int? Ou ela pode ser um void? Não. Esse aí não ficou para mim claro da última vez. Entendi. Assim, você tem que analisar o que você quer retornar. Por exemplo, aqui
eu estou criando uma função nova, uma estrutura. O que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu meio que reservei um espaço na memória para esse tipo de dado, né? Preenchi ele e retornei ele. É meio que quase agilizar essa rotina, né? E ela me retorna uma fração. Só que aqui, você pode ver no nosso documento, se eu quiser retornar o numerador, ele é do tipo inteiro, né? Então eu tenho que retornar, a minha função vai retornar um tipo inteiro. Mas se o meu numerador fosse do tipo float, eu teria que retornar um float, entendeu? Não é necessário o que a função recebe, ela tenha que retornar um tipo igual. Não é necessário. Você tem que saber o que você precisa retornar. Por exemplo, vamos fazer esses dois de acessos aqui. Então, como eu tenho que retornar o numerador, então eu vou retornar um int, então acessa ou retorna. A gente pode fazer assim, ó, get, para pegar um pouquinho mais do padrão, né? Get numerador. Mas essa fração não pode ser float também, professor? Não pode dar um número quebrado? Eu acho que não seria bom, velho. Porque se ele dá números quebrados para numerador e para denominador, vai ficar muito estranho. Ah, é porque aqui eu não estou resolvendo a fração, né? Eu estou só. Aqui é um exemplo somente para demonstrar meio que graficamente. A gente vai implementar aqui só a função soma aqui para ter uma funçãozinha um pouquinho mais elaborada, mas ela pode ser float também, tá? Vai depender do número. Aqui é só para simplificar, a gente colocou inteiro, né? Para não ficar precisando digitar ponto ou alguma coisa assim, tá? Mas você pode ter uma fração com números quebrados, 2,5 sobre tal, só que isso daí, a próprio número quebrado já é uma própria fração, né? Então é por isso que a gente está usando inteiros aqui, para não ficar tão complexo, tá? Aqui, como eu estou falando, é um exemplo inicial. Já já vocês vão entender mais um pouco, tá? Onde a gente vai chegar. Mas, beleza. Então, o get numerador, eu quero que ele me recupere o numerador. Ó, o que ele está falando? Recebe a fração e retorna o numerador. Então, ele já está falando aqui, já tem a descrição. Recebe a fração. Como que eu mando uma fração ou declaro que ele recebe uma fração? Usando o tipo fração? Usando o tipo fração. Então, é semelhante a isso daqui. É semelhante a ser um int, né? Só para a gente entender o que a gente fez. A gente criou um tipo novo, né? Então, e o que eu retorno? O que eu boto no return? Eu quero pegar o seu numerador, fração. Então, f ponto numerador. É isso que ele vai retornar, né? E a gente vai já testar isso. E a gente vai fazer o get denominador aqui também. Poderia ter os sets também, denominador, mas a gente não vai precisar, a gente seta assim direto e para não ficar tão. Lembrando que aqui é para passar meio que os conceitos, né? Que a gente vai já separar o código. E agora a gente vai começar a usar, né? Então, só para a gente testar, para ver se isso daqui está funcionando. Por exemplo, se eu quisesse imprimir, só dar um printf mesmo, nessa função que eu criei, né? Passando o numerador 4 e o denominador 5, eu vou imprimir ele aqui de uma maneira bem direta também. Então, para pegar inteiros é ponto .d, eu vou botar a barra na mão aqui, né? E botar aqui o barra invertida N aqui para ele pular. E daí eu quero usar as funções que eu criei para recuperar, né? Em vez de chamar direto assim, vai ficar um pouco complexo, né? Mas é só para dar o exemplo. Eu poderia pegar o numerador direto daqui, né? Só que eu quero pegar pelas funções, né? Então eu pegaria o get no Ih, acho que o professor caiu. Pensei que era só eu. Uai, gente, eu pensei que ele foi beber água.
Por isso que parou. Aí, ó, ele entrou. Escorregou no cabo de rede aí. Ups, Sem querer deu um caiu. chute no estabilizador. Será? Caiu café no modem. Pode ser Aí que é caiu no foda. teclado. Pode ser que tenha aquele café no gabinete. Espero que não seja alguém me quicando aí, viu? Jamais, professor. Não, Pessoal aqui é professor, calma. Esse aí é uma turma com muito trauma do senhor, mas a gente tá aqui suave. Ah, tá. Professor youtuber e além de professor youtuber, não. Sua internet ficou meio instável aqui, professor, mas aí ela voltou. Agora tá verdinha de novo. Tava cinza. Ficou, né? No meu faltou. Ah, tá. Beleza, vamos rodar aqui para ver se está funcionando esse nosso código aqui, né? Compartilha a tela, professor. Opa, desculpa. Aí esqueci de voltar aqui. Eu vou abrir aqui, vai ficar, eu acho que nesse esqueminha vai ficar melhor, que a gente tem um controle melhor. Vou abrir aqui o terminal e daí eu puxo ele para cá, monto a tela aqui, né? Com o terminal aqui no cantinho, vai ficar top assim, top, né? Vai ficar melhor assim. A gente começa, sabe o que tá dando aqui? Esse meu teclado, eu tô na universidade, ele tá desconfigurado. Não sei se meu control tá funcionando. Tu acredita? Agora tá, deixa eu ver aqui, eu acho que era isso, viu? O meu control aqui. Bom, vamos aqui. Aí eu vamos rodar ele, vamos compilar, né? E vamos compilar ele aqui na mão, porque a gente vai precisar, porque agora a gente está separando o código, né? Então, como que a gente compila na mão? Eu estou com acesso ao meu fração, né? Se eu não, alguém. Ah, tá. Alguém me tira a dúvida aí, quem tiver no Windows e abriu pelo CMD. O LS funciona aí no Windows? Ou você tem que dar um dir? Bom, se eu não me engano, o LS poderia funcionar. Só para listar os arquivos da pasta, né? Professor, não tenho certeza, porque eu Funciona faço não. pelo O LS é pela só console do Linux mesmo. do Linux. Ah, tá. Windows É é porque, diferente. não sei se naquele PowerShell, vocês já usaram o PowerShell? Já Aí sim. É do console? o console um pouquinho mais, com algumas funções, pensei que ele teria. Bom, Poderia ser um Eu acho que o F6 se CD quiser é o compilar. que funciona igual. o CD é igual para todos, né? Ótimo. Então, vamos compilar aqui o nosso programa, GCC, né? Compilar ele meio direto, né? Assim, com o fração.c menos O, criando logo o objeto e criando o arquivo executável, né? Que eu gosto de chamar de out, mas a gente, para seguir o padrão aí do Windows, vou chamar .exe, tá? Aí ele gerou ali, né, o arquivo agora e vou executar ele. Fração exe, beleza, 4.5 está funcionando. A gente separou, isso aqui, né, estaria funcionando sem muito problema. Vamos fazer, então, só a funçãozinha aqui de soma, só para a gente lembrar aqui alguns conceitos. E daí aqui tem um negocinho que eu queria pensar com vocês que é mais legal aqui. Como que a gente faz eu vou abrir aqui para ficar melhor para desenhar, né? Como que funciona a soma aqui? Vamos fazer um exemplo. Me ajudem aí a fazer. Por exemplo, eu vou somar 4,6 mais 3, deixa eu facilitar muito aqui, 3,5. Qual é o resultado dessa soma de fração aqui? Denominador é 30. O denominador é 30, né? Não era o melhor exemplo que eu queria pegar, mas ok. 20 é numerador de cima e 18 mais 18. Mais Aí vai 18. ser 38, se não me engano, sobre 30. Tu quer simplificar ainda? Beleza. Não vamos precisar simplificar, porque a gente não vai fazer a simplificação no nosso código. Mas como que eu faço essa soma aqui no nosso código?
Né, multiplica. Ele vai me retornar uma fração, né? Eu quero que ele me retorne uma fração. Então, o nosso código tá até no nosso planejamento ali. Ele vai retornar uma fração. Deixa eu voltar Eu aqui. acho, professor, é porque isso depende de cada um como resolve as frações. Eu faço em forma de x. Tem gente que multiplica por cima e depois por baixo. É uma coisa muito estranha, aí depende de cada Isso, um. tem formas de resolver diferente, né? Mas daí, aqui eu tô falando novamente. Você tem que explicar isso para o computador. Você não consegue falar, computador, multiplica. Até consegue, né? Recupera. Mas basicamente eu vou precisar dos elementos, né? E a soma de fração, Isso. o que ela vai receber? Ela vai somar duas frações, correto? Então vamos simular o nosso aqui 4, 6 e 3, 5. Então eu já vou criar elas aqui no meu main, tá? Que eu vou mandar ela para somar fração. Uma vai ser chamada F1, outra F2. Qual foi o código? 4, 6, 4, né? 6, 3, 5. 4, 6 3, e 5. 3, 5. Beleza, eu já tenho as minhas frações, elas estão criadas. Eu consigo acessar o numerador e o denominador delas. Então, eu vou chamar elas aqui, né? Que eu vou mandar o F1 e o F2. E agora eu vou recuperar os elementos para eu poder trabalhar, correto? Então você pode. Aqui vai ter que ser meio na mão mesmo. Eu vou falar aqui, recupera o numerador 1 e o denominador 1, né? Então eu vou usar os gets aqui, né? O nosso. Então, get numerador do F1 aqui, get denominador do D1. Poderia. Vamos fazer bem diretão mesmo, assim, daí a gente pensa na solução. E aqui, não esqueça de que aqui o denominador. Aí eu vou fazer para o N2 e D2. Né, recuperar os elementos aqui. Opa. Vou poder trabalhar. E aqui do F2. Beleza? Agora eu tenho os elementos para eu poder multiplicar, trabalhar e tal. Eu acho que deveria multiplicar, criar uma variável, né, sozinha, para depois dar um retorno. Que seria denominador da fração, numerador da fração 1 com o denominador da fração 2. E vice-versa. Não sei se alguém resolveria assim. Acho que alguém faria diferente, mas eu faria assim, em forma de X. É porque o em forma de X, Mas tem outra você forma, está professor. resolvendo a regra de 3, né? Eu não me lembro de soma fração com X. Assim, 4 vezes 5, 20. 6 por 3, 18. E 6 vezes 5, 30. Tá, mas foi o que a gente fez. É isso, basicamente é esse. Mas e daí se se eu entrar com denominadores iguais? Essa ela iria multiplicar o 6 vezes 6, né? Se fosse 4 sobre 6 mais 4 sobre 6, ia ficar a resposta que você estava procurando seria 8 sobre 6, mas você iria ter 8 por 8, né? 8 64? 36, né? Então, lembra aí professor, da lógica. denominador. O que é esse carinha aqui? Ele tem um nomezinho, né? É o MMC? O múltiplo. É o MMC, galera. É isso aí. Professor, mas assim, calma. Eu resolvi porque era denominador diferente. Denominador igual é outro problema. Vamos com calma. Mas o MMC resolve esse problema, né? Se você ir pela lógica, digamos, clássica de somar fração. É isso que daí teria que pensar. Bom, então a gente está buscando o MMC. Aí o MMC ele dá para resolver de algumas maneiras, né? Dá para você fatorar o número ou usar, tem uma formulazinha aqui só para
Tem aqui a referência até, mas basicamente eu até tinha pego aqui uma referência para mostrar para vocês que se você pegar assim MMC de N1 e entre N1 e N2 vezes MDC, se lembra do MDC, o máximo divisor comum de N1 e N2, ele é igual a N1 vezes N2. Existe essa relação matemática, tá? Sim, o MMC serve para todos os casos. Isso mesmo. Só que não existe uma fórmula direta de MMC, a não ser essa. Existe um método direto de resolver o MDC. Se lembra do máximo divisor comum? E daí o MDC dá para resolver de um jeitinho lá clássico, né? Eu queria mostrar para vocês para a gente chegar nesse algoritmo aqui. E daí aqui eu vou pegar a referência que eu peguei aqui para mostrar aqui aqui, ó, livro, números, matemática, post. Eu acho que esse, ó, do livro aqui, ó. Aí ele tem aqui, ó, falando do máximo, do mínimo múltiplo comum, ele explica, né? Faz uma demonstração. Aí tem os teoremas. Aí aqui a relação dele fala do MDC também, tá? Se vocês forem procurar, aí ele tem uma relação entre eles aqui, ó, que foi da onde eu peguei aqui, que a multiplicação, agora eu perdi o lema aqui que ele usou. Onde que tá? Mas basicamente é aquilo que eu falei para vocês. Aqui, ó, o MMC de A e B é igual a A vezes B, o módulo de A vezes B, ele colocou, sobre o MDC de A e B. Beleza? Então, aqui tem um vezes, tá? Essa é a fórmula para calcular o MMC como uma fórmula. E o MDC tem um método para você... basta eu encontrar como se faz o MDC. Tem um algoritmo para ele. Aí vocês já devem ter ouvido falar do algoritmo de Euclides. Ele fala aqui no método de Euclides, na verdade. Tá? Ele fala até aqui mais para frente, tá? Qualquer livro de matemática falando sobre isso. Deixa eu ver aqui. Bom, mas basicamente, ó, vamos fazer isso pelo método de Euclides para dar tempo para a gente ver a outra parte. Ele fala basicamente que o MDC, que é o que eu estou procurando, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo de um número menorzinho, o MDC de 30 e 12, sei lá. Qual que é o M entre 30 e 12? Aí, o Euclides, isso há, sei lá, 3.000 anos atrás, ele sugeriu um método mais prático de fazer. Não sei se vocês se lembram disso daqui lá na escola, onde você coloca aqui o quociente, aqui você vai colocar o resto, e aqui você começa a dividir um pelo outro. Então, você divide o maior pelo menor, tá? 30 por 12. Beleza? Então, qual é a divisão de 30 por 12? Como que a gente faz aqui a divisão? Com a ajuda de vocês. Né? Eu pego um número multiplicado aqui que vai dar mais próximo de 30. Eu não tenho um número exato. Se eu botar 1, vai dar 12. Se eu botar 2, vai dar 24. Se eu botar 3, vai dar 36. Então, vai ser 2 aqui, né? 24. O resto ficou 6. E o meu quociente é 2. Então, a resposta nessa etapa é essa. A ideia é essa aqui. Aí, o que o Euclides fala? Você pega o resto e coloca ele para cá. E agora você vai dividir o 12 pelo resto, pelo 6. Né?
E daí, dividindo aqui, ele fica uma divisão exata, né? Fica 2 aqui e aqui 0 o resto. Quando zerar o resto, para o algoritmo. Esse é o MDC. MDC, tá? Basicamente, a ideia assim, do nosso controle é quando o zerinho fosse para cá, eu parasse, é a minha condição de parada. Então, dá para a gente calcular, fazer um algoritmo para calcular o MDC, correto? Vocês conseguem visualizar? Dá para ter uma ideia. Sim, usando um laço. Então, ó, o MDC vai me retornar um inteiro, né? Então, eu vou criar aqui o MDC, uma função. Eu vou criar uma função separada para calcular ele. Ele vai receber, entendi a lógica, mas não sei colocar no código. A ideia é que a gente entenda a lógica e tente colocar no código, tentando aqui por tentativa e erro, tá? Então, ele vai receber 2 números, N1 e N2. Eu estou chamando de N1 e N2, né? Então, vamos manter assim, N2, né? Beleza? E ele vai me retornar o MDC de fato, né? Bom, mas aí dá para a gente dar uma simplificada aqui. Basicamente, aí eu pergunto para vocês, eu preciso de um terceiro elemento aqui, né? Que é o resto. Porque o quociente, eu não estou trabalhando aqui, não me interessa. Você percebe que em algum momento o resto ele vai ser o MDC, então ele vai ser retornado. Bom, basicamente, ó, visualizando aqui, eu tenho o N1 aqui, eu vou fazer de vermelho. Esse cara é N1, e esse cara é N2, e esse cara é o resto mesmo. O resto, ele em algum momento, ele foi para N2, né? O que era N2, ele em algum momento do laço, ele se transformou em N1. Então, eu já começo a visualizar uma certa lógica do que ele tem que ficar repetindo. Se aqui o resto não fosse 0, ele iria para qual aqui? O que era N2 na segunda passada, ó, na primeira passada, o N1 era 30, o N2 era 12. Na segunda passada, o N1 era 12 e o N2 era 6. Se continuasse assim, o N1 ia ser 6 e o resto que foi calculado ia ser o N1. Então, essa é a lógica, tá? Então, qual é a condição de parada? Que horas que parou? Quando o N2 for 0. Beleza? Eu vou dar logo, digamos, uma resposta, senão a gente ia demorar muito. Então, que horas que eu saio do laço? Eu vou fazer um laço while aqui, verificando. Eu já vou botar a lógica logo aqui. N2 for diferente de 0, eu calculo o resto, né? Como que eu calculo o resto? Existe um operador na lógica de programação que calcula o resto. Qual É o que mod? Mod, né? É o mod, né? Aqui no C, o mod é a porcentagem, tá? Então, o resto de N1, de 30 por 2, ele guardou o 6 aqui, beleza? Entendemos aqui um novo conceito. Aí eu calculei eu fiz a divisão e calculei o resto, que é o que me interessa. Eu não quero o resultado da divisão. Eu quero o resto, né? Então agora eu tenho os meus 3 elementos. Ele calculou, né? Aí o que ele fez, já que ele meio que já está na primeira, ele está na segunda rodada aqui. Eu preciso atualizar os meus N1 e N2. Então, o meu N1 vai ser N2. O meu N2 vai ser quem? Vai ser o resto. O meu resto. O meu resto, né? Não foi para cá, ó, ele não pulou para a caixinha dos N1 e N2. E bom, aí quando o N2 for 0, que for o 0 pular para o N2, ele sai do while.
e eu retorno quem? Retorna quem? Aí a pergunta de prova aqui, ver se vocês estão entendendo. Quem que ele retornou? Nesse Ele contexto. vai retornar o. Nesse N2. contexto, bem aqui. Pô, tô na dúvida se ele retorna o N2 ou o resto. É, o N2. Quase lá. É porque aqui na nossa lógica, eu estou retornando o N1. Não é legal? Tá muito meio implícito as coisas aqui, né? Você poderia fazer um tratamento melhor, mas aqui ficou bem enxuto o nosso código. Professor, estou duvidando que esse código vai funcionar, mas olhando aqui o desenho, vocês podem chegar nessa conclusão. A gente pode até fazer esse teste aqui. Vamos fazer esse teste. Vamos mandar o 30 e o 12 para lá e vamos imprimir o que ele está retornando, né? Então, vou imprimir aqui o D, né? O D básico aqui, e vou chamar o MDC aqui de 30 e 12. Vamos ver se vai funcionar. Vou comentar esse código para ele nem perder tempo executando e vou rodar aqui. Compilei, rodei, 6, ó, funcionou, tá? Você pode fazer um outro teste aí com um número maior e tal, mas está funcionando. Já testei antes aqui em casa, tá? Então, beleza, fizemos a nossa lógica do MDC e agora, pela referência do livro aqui de matemática da 7ª série, a gente consegue recuperar o MMC. E daí, bom, já vou logo para o código para a gente ganhar tempo aqui. Então, eu já tenho o MDC, basta eu quero retornar para ele a criação da minha soma-função, né? Vamos para separar bem direitinho, eu vou criar por partes aqui, tá? O MMC eu só quero a parte de baixo, né? Então eu vou colocar aqui assim, denominador den f, que é o denominador da função. Qual é o denominador da função? É o MMC. Eu não escrevi a fórmula do MMC, eu vou escrever ela aqui. Ele vai me retornar agora o MMC. Ele vai receber 2 números também, igual o MDC, e vai fazer aqueles cálculos. A gente viu que ele vai retornar a multiplicação do número, né, do um pelo outro, sobre o MDC. Você pode ver que essa é a fórmula do MMC, tá? E ele vai me retornar o MMC aqui. E daí o denominador da minha função eu chamo o MMC. Passando quem? Os denominadores das minhas duas funções somente. Então, passando D1 e D2. Beleza? Vai ser a fração sem estar reduzida, né? Bem inteira, sem estar simplificada. E daí eu vou calcular aqui o numerador da fração, né? Para a gente, digamos, separar por partes, eu poderia botar tudo junto, mas o numerador, né, da função. O numerador da função, ele é uma equação matemática, correto? Porque se a gente pegar aqui, no nosso exemplo, a gente... O que a gente faz? Pega o MMC, divide por um denominador e multiplica pelo numerador, correto? E soma esses dois. Não é isso que a gente faz? Pega o valor do MMC aqui do retorno, então, que é o próprio denominador da função. Vamos ver se vocês vão entender o que a gente está fazendo. Divide ele pelo denominador de D1, né? E multiplica ele pelo numerador. Só que eu quero que ele faça isso daqui primeiro, né? Então eu boto entre aspas, entre espaços aqui, entre parênteses, e aqui, isso daqui eu vou fazer a mesma coisa para o N2. Só que somando.
Depois vocês dão uma estudadinha, ver se é isso mesmo, ver se vai dar certo. Aí eu tenho as duas partes agora da minha função, vou chamar a função de criar função, que é o que eu vou retornar. Né? Então eu posso chamar direto aqui um return, ele vai criar, vai ser o retorno da criação dessa função, passando o numerador dessa função soma, né? Dessa função soma, e o denominador. Caramba, professor, as coisas vão se encaixando, sim. E o código vai ficando mais fácil de ler. Também. Aqui até ficou, dava para a gente reduzir algumas linhas, mas para ficar mais claro, é isso que a gente fez. A gente calculou primeiro o MMC, né, o denominador, porque a gente usa para ter o retorno do numerador, da soma, né? Da soma da função. Vamos ver se daqui deu certo? Vou apagar esse cara. E vou logo chamar a soma dessas duas funções. A gente fez a soma dessas duas funções e deu quanto? Eu, anteriormente aqui... 38 por 30, não foi? Eu perdi o cálculo dela aqui, né? Mas... Foi 38 por 30, eu acho. Vou dar uma limpada aqui. Então, a gente pode fazer aqui do zero, 4 sobre 6, mais 3 sobre 5. A gente viu que o embaixo aqui, e aqui deu 38 mesmo, né? Que foi multiplicando. Beleza. Professor, eu vou precisar me ausentar aqui. Bom dia a todos. Beleza. A gente vai ver só mais uma coisa e vai ir para outra parte. Soma. Soma não é só soma, né? Soma função. Uma fração. E passa o F1 e o F2. Ver se nossa lógica está funcionando. Acho que está sobrando um parêntese. Não, está sobrando. O que está dando errado aqui? Aqui está faltando... Não, deu nada errado. É isso mesmo. Vou salvar, vou executar aqui o nosso código. Compilou, ele está dando um erro aqui que a soma função, ela está retornando, na verdade, não é isso, né? Ela está retornando... não dá para eu chamar ela direto aqui. Eu tenho que pegar ela em uma parte e pegar as partes dela para mostrar, né? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar o retorno dessa fração, vai ser uma fração de soma, né? Então ela é do tipo fração. Eu vou botar aqui f soma e aqui eu vou chamar o f soma aqui. E agora sim eu tenho as partes para eu poder mostrar, né? Que ou eu pego o f soma ou eu pego o get numerador do meu f soma e o meu get denominador do meu f soma também. Agora ele vai funcionar. Eu estava retornando, querendo imprimir coisa que não era do tipo correto. Vou dar o clear aqui. Compilei, ó, não deu erro. Executar. 38 por 30. Beleza, nossa resposta, nossa lógica deu certo aqui. Criamos, né, algumas funções para calcular a soma de uma simples fração Professor, será que teria como o senhor disponibilizar esses códigos feitos nas aulas para a gente? Teria sim. A minha ideia, na verdade, é começar a usar o GitHub, né, com vocês. Então, eu vou colocar o nome da pasta lá no repositório, e daí vocês vão baixar do GitHub, tá? Para vocês acostumarem. Vocês podem baixar direto com download lá, ou dando um pull, né? Começar a praticar o Git, tá? Então, eu vou colocar lá, assim, vou botar no repositório da nossa disciplina, beleza? Os códigos. Então, ok. E daí, mas isso aqui é um TAD? Não. Isso daqui não é um TAD, é um programa que fez uma soma de função, né, para ele se transformar num TAD. Então vamos transformar isso daqui num TAD. Por exemplo, eu quero ter utilizar isso daqui por outros programas, né, utilizar essa lógica por outros programas. Então o que a gente faz? Eu vou diminuir um pouco, tá muito grande aqui na minha tela, tá um pouco ruim para eu ver. Primeiramente, eu vou criar o meu fração.h, fracão.h, tá? Beleza? Aí, o que eu levo para fração.h? As assinaturas
de estruturas, de structs, e as assinaturas das funções. O que são as assinaturas? É essa partezinha aqui, ó. Isso daqui é uma assinatura, é o nome e o tipo do dado que ela vai receber. Na verdade, é o tipo de retorno, nome da função e o tipo do que ela recebe. Então, eu pego... você pode... Vamos fazer assim, ó. O que vai para lá? Vai a struct junto. Eu vou pegar todas essas nossas funções, vou dar um Ctrl+C e vou copiar aqui. E vou apagar. O que eu vou apagar? Vou apagar o conteúdo dela. Ela só fica a assinatura, como fosse somente a chamadinha. O conteúdo, a lógica, não fica aqui. Tá? Apagando, você poderia até comentar e tal, até tudo, até o MDC. O MMC, sim, porque a gente utiliza, né, na nossa lógica. E o soma fração. Aí existem documentação em C que fala, até o fração a gente deixa só a assinatura. Não, eu vou deixar o fração aqui mesmo, o struct aqui. No ponto C, o que eu vou ter então? No ponto H eu tenho as assinaturas que a gente fala, né? Os cabeçalhos, digamos assim, das funções com ponto e vírgula aqui, né? É isso. O ponto H é isso. O ponto C é onde está a implementação. A implementação a gente já fez, então a gente deixa aqui. Esse cara, a gente já declarou ele no ponto H, mas como que eu vou usar ele? Se eu apagar aqui, ele vai começar a dar erro. Ele vai, se eu rodar, ele fala, eu não identifiquei a fração. Como que eu recupero aquele struct de lá? Eu tenho acesso àquele struct de lá, que está no ponto H. Usando include. Include, daí eu boto entre aspas duplas, fração, ponto H. A nossa biblioteca que a gente acabou de criar. Vou salvar, ó, ele corrigiu o erro. Ele identificou esse tipo de dado, que ele não estava identificando. Está vindo daqui, né? Professor, vou ter que... Ok. Agora tudo faz sentido. Isso, tudo vai fazer sentido. Aí, o que a gente tira daqui? O ponto C, num TAD, né, que a gente está fazendo, nossa biblioteca, ele não tem main. O main é o nosso programa usuário. Tanto que eu vou declarar uma nova função C aqui. A gente vai criar um cara que vai consumir essa nossa biblioteca. Eu vou chamar de main.c. Você poderia chamar de app.c. E o main, eu vou botar o H para cá, tá? Assim, e o main do que está aqui no nosso fração C vai para o main.c. Tá? O nosso main.c, ele fica bem limpo. Ele fica com só que eu incluo esses carinhas aqui para eu poder ter acesso, né? Então, para eu poder ter acesso a um printf, eu preciso do include.stdio. Para eu poder acessar a minha soma fração ou até a minha fração, eu preciso do meu include ponto fração h também aqui. Aí ele vai corrigir também os erros aqui, ó. Corrigiu todos os erros. Tá tudo funcionando. Será que tudo vai funcionar mesmo? Vou salvar. Aí vocês me perguntam, para eu compilar isso, basta eu dar um F6 aqui? Se a gente der um F6, ele vai falar, cara, eu não estou encontrando um ponto O onde está compilado essas funções aqui. Cria fração, soma fração, get denominador. Olha o retorno que ele deu. Ele retornou 1 como erro. Então, foi um erro diferente de 0, né? Então, deu erro. Para eu fazer isso, o que precisa ser feito? Esse exemplo que eu estou dando aqui, ele está lá no nosso livrinho do nosso Valdemar, né? O livro de referência aqui, tá? Do Valdemar dos Celes aqui, tá? Tá lá no capítulo 9, tipo abstratos de dados, tá? Aí ele dá um exemplo de matriz aqui, ó.
Aqui ele dá um exemplo de matriz, na verdade. Mas ele fala do tipo, aqui tá de tudo isso que a gente falou, ele fala das funçõezinhas de um ponto, e aqui em um certo momento ele declara fala como executar diversos. Eu passei desse negócio, mas ele fala bem aqui assim. Aqui, ó. Aqui, tá bem aqui, ó. Módulo e compilação em separado. No capítulo 1, mencionamos que um programa em C pode ser dividido em vários arquivos fonte, que é o que a gente está tendo. A gente tem vários C, né? De fato, quando desenvolvemos programas, procuramos identificar funções a fim de agrupá-las por arquivo. Quando temos um arquivo com funções que representam apenas partes da implementação de um programa completo, denominamos que esse arquivo de módulo. Assim, a implementação... tá. O H ficou a nossa struct e somente as assinaturas das funções, com o nome da função, o tipo que ela volta e o que ela recebe. Vocês ainda poderiam tirar até esses caras, botar assim, só que ela recebe 2 tipos. Também daria certo. Só que daí, assim, eu acho mais interessante para entender o código, né? Senão fica meio perdido o que você está trabalhando. Mas ele funciona. Você só precisa falar o tipo de partes que ele recebe, não o nome dele. Não precisa ser o mesmo nome, tá? Mas só uma curiosidade aí, tá? Beleza, então a gente está lendo aqui como compilar arquivos separados, vários arquivos C em um somente executável, é isso que a gente está falando. Ó. Aí ele fala aqui, ó, no caso de um programa composto por vários módulos, né, vários arquivos .c, cada um deles deve ser compilado separadamente, gerando um arquivo objeto, em geral um arquivo de extensão .o ou .obj para cada módulo. Após a compilação de todos os módulos, uma outra ferramenta denominada ligador, se lembra lá dos passos da compilação? A gente falou sobre isso. A gente chamou o ligador ou link editor, que junta todos esses códigos objeto em um executável só, tá? Para arquivos pequenos. Daí ele dá um exemplo aqui, ó. Ele dá um exemplo aqui. GCC no str dele, no prog.c, e depois ele passando essa flag -o, fazendo um executável, juntando esses objetos. Só que a gente vai fazer, esse módulo é um jeito mais trabalhoso, a gente vai fazer desse para ver o, digamos assim, original, e depois a gente faz de um jeito mais simples, ao meu ver, tá? Então, o que ele está falando? Chama o GCC-C nos seus arquivos, né, do fração.c para compilar ele separadamente. Aí, ó, ele gerou um fração.o. Um GCC-C no seu main.c, nos seus arquivos .c. Ele gerou um main.o. E agora você chama o GCC-o, criando eu vou criar um main.exe, e agora eu coloco os meus mains.o que eu criei, né, o nosso fração e o meu main. Tá? Isso daí está ali no livro de referência. Aí eu juntei esses arquivos objetos nesse exe e gerei o meu .exe agora, o meu main.exe. Aí o meu main.exe eu consigo rodar ele, tá? Main.exe, e ele executou 38 sobre 30, né? E beleza, deu certo. Eu posso fazer, em vez de fazer essas 3 linhas separadas, ele funciona assim também, tá? Eu boto assim, GCC, chamo o meu fração.c, logo, aqui assim, na mesma linha, o meu main.c. Percebam que eu não mexo com os Hs aqui, não, é só com o C. E gera um arquivo objeto. Eu posso gerar um novo aqui, um main2.exe, só para vocês verem que é diferente, mas deu o mesmo resultado. Tá? Ele gerou, sem erro, e eu executo o main2.exe.
ele também executou a mesma coisa. Então, numa linha só, você chama o GCC e vai encadeando todos os arquivos .c que você quer compilar ao mesmo tempo, tá? E no final você bota flag.o e fala, todos esses caras, o retorno de todos esses caras, eu quero que seja nesse executável. Aí, se você compartilhar somente esse exe para outros sistemas, aí pode responder aquela dúvida lá do início que ele falou, o cara que tem o exe, ele consegue ter acesso à minha biblioteca? Não, aí não. Se você não tem acesso ao código-fonte, você não tem acesso ao seu código. Você só tem acesso ao exe aqui, ó. Na aula, ele gerou esse exe e eu consigo, se eu mandar isso daqui para vocês, aí se for o Windows, talvez eu não sei se ele vai executar, mas se for um outro Ubuntu, ele executa numa boa. Se for o Windows entre o Windows, ele executa numa boa também, tá? A gente pode fazer esse teste aí. Só vocês darem 2 cliques aqui para ver se ele vai executar, né? Abrir em modo runtime aqui, ó. Ele abre ele meio que abre um terminal, né? Um CMD. Beleza? Então a gente viu o básico de TAD. O que é a TAD? Aí você pode dar uma limpada aqui, né? Me chamaram aqui e eu não vi como faz. O include, a gente aqui está o código aqui, tá? A gente separou em 3 arquivos, né? Deixa eu dar uma limpada aqui. Excluir, deixa eu excluir também esse cara. Vou excluir os objetos, né? Dá para fazer isso com um comando também, né? O rm. Então o nosso projeto ele vai assim. Aqui não está nada compilado, né? E no ponto H, eu importei. No ponto C, eu importo o ponto H, implemento ele. E no main.c, eu importei somente o fração e ele funcionou o meu código, tá? Eu modularizei as coisas. Beleza, vamos fazer um exemplo. Aqui já é 11h43, né? A gente vai ter que deixar para a próxima aula. Eu fui um pouco mais, digamos, com calma aqui para a gente entender, tá? Mas vai começar a dar uma certa complicada. Mas a gente vai continuar na próxima aula. Beleza? Para a gente ir na manha. As aspas é para exportar? Não, as aspas é para importar. A diferença de utilizar isso daqui é porque esse carinha ele está na minha raiz do meu compilador. Ele está buscando na pasta raiz do compilador. O meu fração ele está na mesma pasta aqui, ó, de arquivo, né? Então eu importo assim. É só porque esse arquivo ele está no mesmo, a gente chama tá no mesmo diretório, né? Se você tivesse, às vezes vocês podem pegar programas assim, ele tem uma pastinha lib aqui, né? E as suas libres próprias eles colocam aqui. Só um exemplo, não precisa fazer aí. E daí agora ele vai dar erro aqui, né? Primeiro que ele perdeu a referência aqui, né? E aqui se eu salvar ele também meio que vai dar uma perdida de referência. Era pelo menos para dar. Se eu executar esse cara aqui do jeito que está agora, primeiro que ele não tem, né? Eu vou executar o quê? GCC, primeiro que ele não vai achar. Aqui ele vai dar erro que ele não vai achar. Então eu tenho que executar o meu fração.c passando a referência dele, né? lib barra fração.c. É um pouco feio, né? Mas é só para vocês verem. Ó, ele deu erro no H, o arquivo do diretório inexistente, que está no meu main.c. Então, esse carinha, ele está no lib barra fração.c. Você pode importar ele aqui no Linux, ele aceita isso daqui. No Windows, às vezes, você tem que colocar uma barra, tem que ver aí. Agora eu vou tentar rodar. Ó, ele compilou, né? Separando. Ele encontrou os arquivos. E eu rodar aqui o main.c,
2, ele deu certinho, né? Às vezes você encontra assim. Mas a gente, para nível de aqui, não precisa criar libs, né? Então eu vou voltar ela para minha raiz aqui, esses meus 2 arquivos. Deixa eu ver se eu consigo selecionar os dois, botar para minha raiz, mover, vou apagar o lib aqui e deixar tudo no mesmo para critério de simplicidade de código. Apagar o lib aqui, ok? Mas só para vocês entenderem. E daí, na hora de rodar, eu vou rodar ele somente assim mesmo. Ok, deu certo. Bom, eu não vou entrar em outro detalhe aqui. Na verdade, a continuação do nosso slide, aí agora a ideia era fazer uma TAD mais próxima do que a gente vai usar mesmo, né? Uma TAD de um vetor de float, por exemplo, com size, capacity, aí as funções, né? Get, append, set e print, tá? Então é uma função um pouquinho. Daí o exercício é para vocês fazerem o delete, mas daí a gente continua na próxima aula. Acredito que deu para entender. E daí eu vou parar a aula para não ficar tão longa. As dúvidas que forem aparecendo para a gravação.